Boa noite, irmãos. Boa noite. 19 horas. Vamos dar início à escola dominical de hoje. Irmãos, se vocês se lembram, quem estava aqui, né? Na primeira aula do livro de 1 Samuel, eu disse que no livro de 1 Samuel, no livro que a gente está estudando, né? Deus, ele... Vamos chegar lá, irmãos. Paciência, que hoje nós estamos fazendo uns testes aqui, vai dar certo. Eu disse que Deus, ele reverte a situação caótica da nação de Israel. Eu falei isso na primeira aula, né? Eu falei que o povo de Israel estava vivendo um período dos juízes, né? Um ciclo de pecado, juízo, arrependimento, livramento. Pecado, juízo, arrependimento, livramento. E Deus, então, ele começa, nesse livro de 1 Samuel, a reverter essa situação, ok? Ele faz isso de 3 formas, tá? A primeira forma ele volta a revelar a sua palavra a Israel. Perdeu um pouco a configuração aqui, viu, gente? Mas Deus, ele volta a revelar sua palavra a Israel, né? O livro de 1 Samuel começa dizendo que a palavra de Deus era muito rara, né? Então a manifestação profética era pequena, né? Então, com o estabelecimento do profeta Samuel, Deus volta a revelar sua palavra para o povo de Israel, ok? Além disso, Deus, ele reverte essa situação através de garantir a sobrevivência da nação por meio de vitórias militares. Deus começou a fazer isso no capítulo 7, através do próprio Samuel, derrotando os filisteus, não é? Então, Deus, ele volta a revelar sua palavra a Israel. Deus garante a sobrevivência da nação por meio de vitórias militares, ok? Começando com Samuel, depois através de Saul e finalmente com Davi, não é? E além disso, Deus reverte a situação também, levantando e estabelecendo uma liderança fiel para Israel, começando com o próprio Samuel. Lá no capítulo 3, toda a nação já reconhecia Samuel como um profeta de Deus, como um homem escolhido de Deus para revelar a sua palavra, para transmitir a sua palavra, né, à nação. E depois, né, Deus estabelece Saul, nós vamos ver mais ou menos isso hoje, né, e finalmente Davi, ok? Além disso, eu disse também, eu falei para vocês, eu mostrei, apresentei um esboço simples de 1 Samuel com base nos 3 líderes que o livro menciona, tá? Os capítulos 1 a 7, Deus levanta e estabelece Samuel como juiz, sacerdote e profeta, né? Os capítulos 1 a 7, Deus levanta e estabelece Samuel como juiz, sacerdote e profeta. Nos capítulos 8 a 15, Deus escolhe e estabelece Saul como rei. Nós começamos a ver isso domingo passado, quando o povo pede um rei, né? E nos capítulos 16 a 31, não é? Deus escolhe Davi para ser o futuro rei de Israel, ok? Os capítulos 8 e 9, eles estão muito ligados, eles estão entrelaçados, não é? No capítulo 8, domingo passado, nós vimos Deus dando 3 ordens ao povo de Israel. Vocês se lembram quais foram essas 3 ordens? Aliás, ao povo de Israel não, a Samuel, não é? Atende o pedido do povo, não é? Adverte o povo solenemente e explica o quê? Os direitos do rei, né? Quais são os direitos do rei? Como que vai funcionar o rei? Hã? Isso, certo, Ar, certinho, né? E aí Samuel, ele cumpre essas 2 últimas tarefas ainda no capítulo 8, ele adverte o povo solenemente, ele explica quais são os direitos do rei e as obrigações do povo, né, diante desse rei. E
no final do capítulo 8, Samuel manda o povo embora para casa. Por quê? Porque Deus ainda não tinha revelado quem seria o rei. Né? Então, nós vamos começar o capítulo 9, e no capítulo 9 Deus vai mostrar quem é o rei, né? Escolhido. E Deus então vai usar Samuel como sacerdote para instituir este rei escolhido. Ok? Então, sem perder mais tempo, quero convidar vocês para abrir a Bíblia comigo lá em 1 Samuel 9. 1 a 27. Amém? Vamos fazer a leitura? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 27. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, homem moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Ó, que isso, hein? Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele, o moço, o servo, lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4, 3 gramas, irmãos, 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Verso 9. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. 10. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água. E lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade. Porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Versículo 15, irmãos. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já lhe falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse:
mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Verso 22. Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou-os à sala de jantar. E lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela, e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Verso 25. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, Deus, para transformar, impactar as nossas vidas, querido Deus. Eu clamo a sua misericórdia, o seu poder nessa noite, Deus. Eu clamo a tua graça, Deus, para que a tua palavra possa causar transformações em nossa igreja. Não só aqui, Deus, na sala dos adultos, mas nas salas das crianças e dos adolescentes também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se tivemos algum problema com a informática aqui, então, infelizmente, está um pouco desformatado aqui o que eu fiz, tá? Porque o meu computador estragou, ele não tem a conexão necessária para usar aqui. Então eu peguei um computador emprestado e ele tem um outro programa, não é o Microsoft, né? Então ele está um pouco desformatado, mas vamos prosseguir assim mesmo, tá? Então, lição 8, tá? A lição 8 nos diz que Deus escolhe Saul para ser o rei de Israel. É o que o capítulo ensina, tá? O capítulo mostra que Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel, tá? E a ideia principal, a ideia central desse capítulo é que nada foge ao cuidado e controle absoluto de Deus. Nada foge ao cuidado e ao controle absoluto de Deus. Eu gostaria muito, eu quero muito, que ao sair daqui na noite de hoje, você perceba o cuidado e o controle de Deus sobre a vida de Saul e sobre a vida de Samuel. É o que a gente leu e vai explicar agora com mais cuidado, mais devagarzinho, né? Mais devagarinho. E então, depois de perceber isso, eu quero que você aplique isso na sua vida, né? Eu quero te desafiar a depositar toda a sua confiança na soberania de Deus sobre a sua vida também, ok? Porque se Deus é soberano, Ele é soberano sobre todas as coisas. E especialmente falando sobre a vida do cristão, do crente. E o crente precisa aprender a depositar confiança na soberania de Deus. Amém? Amém. Beleza, tá? O texto de hoje pode ser dividido em 3 partes, tá? O capítulo 9. A primeira parte é quem é Saul, né? Então vai descrever quem é este homem, tá? A segunda parte é Deus conduz Saul. A gente vai ver como Deus soberanamente conduziu Saul até Samuel, né?
A terceira parte é Deus conduz Samuel, né? Como Deus também não deixou que Samuel fosse pego desprevenido. Pelo contrário, ele preparou Samuel para a chegada de Saul. Deus conduz Samuel nesse sentido. E por último, dos versos 18 até o fim, Deus surpreende Saul, né? Então Saul foi naquele lugar com um propósito, mas Deus tinha outro propósito para ele chegar naquele lugar, né? E a gente vai ver isso hoje, ok? Então, logo a primeira parte, quem é Saul, tá? Vamos lá, irmãos. Quem é Saul? O que os versículos 1 e 2 dizem sobre Saul? De qual tribo ele fazia parte? Benjamim. Ele era da tribo de Benjamim. Quem era Benjamim mesmo, irmãos? Filho caçula de Jacó, o filho mais novo, irmão de José. Lembra? Quando José foi para o Egito e tal, ele queria ver Benjamim. Lembra dessa história? Que ele falou, ó, traz Benjamim, eu quero ver o seu filho, falou para os irmãos dele, né? Eu quero conhecer esse irmão mais novo seu, porque o Jacó não deixou ele ir, né? A primeira vez, né? Então ele era da tribo de Benjamim, né? Ele falou, o próprio Saul falou para Samuel, lá no versículo 21, que a tribo de Benjamim era a menor. Vocês sabem por quê? O que aconteceu lá em Juízes, capítulo 20, que fez com que a tribo de Benjamim fosse, naquele exato momento, a menor das tribos de Israel? A tribo de Benjamim, ela foi quase dizimada, ela foi quase que destruída. Sobraram 600 homens apenas, não é? Você conhece a história lá em Juízes, finalzinho do livro de Juízes, capítulo 20 e 21, né? E Deus usou até da misericórdia dele para que esses 600 homens conseguissem esposas, né? Para que a tribo não morresse, a tribo não acabasse, né? Então, isso aconteceu algumas décadas antes de Samuel, não é? Foi próxima à época de Samuel, não é? Então ainda era uma tribo numerosamente pequena, tá? Além disso, Saul também falou que dentro da tribo de Benjamim, a família dele era a menor das famílias, né? Isso aí a gente não sabe, não tem como comprovar, né? Foi só Saul que disse, né? Ele estava surpreso, né? Nós vamos chegar lá. Ele estava surpreso por que Deus tinha escolhido ele, né? Então, Saul era benjamita. O que a gente sabe sobre a família de Saul, sobre os pais de Saul, a família dele? Era um homem de bem. O pai dele era um homem de bens. Não era homem de bem, não, sim, gente boa, não. Era um homem de bens, né? Ele era um homem rico, segundo outra tradução, fala, ele era um homem rico, né? O que a gente pode deduzir que ele era homem rico no texto? Tem duas pistas que mostram que ele era homem rico. Ele tinha jumentas, no plural, né? Não era uma jumentinha, né? Ele tinha jumentas. O que mais que ele tinha? Servos, né? Tanto que ele mandou um servo para acompanhar o filho dele, Saul, né? Então ele tinha gado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele tinha jumentas, animais, e ele tinha servos, né? Pelo menos um. A gente sabe que ele tinha, né? Com certeza mais de um, porque ele era homem de bens, né? Os moços, né? Então, Saul era de uma família rica. Terceira característica, o que o texto fala sobre Saul? Sobre ele, a pessoa de Saul. Parece um conto de fadas, não parece aqui? Vocês perceberam a fala? Alguém lê para mim o verso 3 aí? Você não, Maurício, por favor. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho. Oh, desculpa, irmão. Versículo 2, perdão. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Olha, esse trecho aí não parece aquelas histórias, né? Que você lê para as crianças, tão belo, que não havia outro tão belo quanto ele, né? Olha, a Bíblia fala isso, que ele era bonitão, ele era galã, gente.
Não havia ninguém tão belo quanto ele na nação de Israel. O que mais que o texto fala sobre ele? Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ele era alto. Olha só, como é que eu sei disso? Se você vai no capítulo 10, no verso 23, diz assim, ó. 10, 23. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então, quando ele fala que ele sobressaía, realmente que ele, de longe, você via Saul, não é? Porque ele era muito alto. Também que a Bíblia só fala dos caras bonitos, né? Fala na Bíblia também que Davi era um cara bonito, José era um cara bonito, né? Agora Saul, né? Agora não fala dos feios, não. Fala não, cara? Jesus não tinha beleza, ele nem foi bonzoso. Mas olha só, Carlos, eu vou fazer um contraponto com isso aqui. O Wes fez um comentário aqui, né? A Bíblia não chama de Jesus de feio, mas fala que ele não se destacava pela sua beleza, né? Agora, que elogio espiritual foi feito para Saul, gente, no texto? Alguém cita um. Eu não achei nenhum. Nesse capítulo aqui. Né? Nesse capítulo aqui, eu não achei nenhum elogio espiritual. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Não, a Bíblia não fala que Saul era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Saul foi um homem do jeito que o povo pediu. Né? O povo não pediu um líder. Deus falou, eu vou fazer isso. Né? Então, Saul talvez fosse exatamente aquilo que os judeus pediram. Não é? O que eles pediram? Um homem que nos governe, como tem todas as nações. Então, deixa eu fazer uma pequena aplicação aqui, irmãos. Cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado com o que você pede insistentemente a Deus. Às vezes você fica batendo. A Bíblia fala assim que Deus, se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. Mas e se você pedir uma pedra? Como é que faz? Eu quero a pedra, mas eu quero é pedra. Né? Eles pediram um rei insistentemente a Deus. E Deus falou, então tá, Samuel, atende o pedido deles. Faz isso que eles estão. Eu vou atender. Né? Institui esse rei. Eu vou te mostrar esse rei. Né? Então cuidado com o que você pede. Avalia muito bem os seus pedidos de oração. Porque às vezes a gente vai colher lá na frente aquilo que a gente está pedindo aqui hoje. Ó. Cuidado com o que você pede. Ok? Presta atenção nisso. Continuando, irmãos. Segunda parte. Deus conduz Saul. Não é? Interessante isso. Eu vou afirmar aqui para vocês, com base na palavra de Deus, que Deus, soberanamente, levou as jumentas de Quis para longe. Como assim, pastor? O que diz o versículo 3? Extraviaram-se as jumentas de Quis. Né? Elas se perderam, foram para longe. Irmãos, a gente sabe que não existe o acaso com Deus. Né? A gente sabe que Deus é soberano. E a gente sabe que Deus levou essas jumentas. Não foi para qualquer lugar, mas foi para onde? A gente não sabe, né, para onde elas foram, na verdade. Mas a gente sabe que Saul saiu à procura delas para que ele chegasse na cidade de Samuel. Né? Tinha um propósito dessas jumentas se perderem. Né? Por isso, Deus soberanamente conduziu, permitiu, levou ou deixou que essas jumentas se perdessem. Né? Tanto é que ele avisou para Samuel, né? Amanhã nesse mesmo horário. Tudo está na mão de Deus, soberanamente controlado por Deus. E olha só, algumas vezes, olha para a sua própria vida, algumas vezes Deus usa ou permite circunstâncias difíceis, tristes, para cumprir os seus propósitos. E até mesmo para nos dar vitórias. Presta atenção nisso. Deus cumpriu o propósito dele na vida de Saul. Levou Saul até Samuel, né? E ali ele foi ungido pela primeira vez rei de Israel. Né? Mas para que isso acontecesse, as jumentas se perderam. O Quis, que é o pai de Saul, talvez pensou num prejuízo financeiro que ele tivesse, que ele teria. Né?
Nós vamos ver no capítulo 10 que depois que acharam as jumentas, ele pensou que ele tinha perdido até o próprio filho. Porque ele sumiu. Demorou 3 dias, ou 4, ou 5, a gente não sabe quanto tempo de viagem até ele voltar para a casa dele, né? Retorno. Mas a gente sabe que o pai dele pensou, agora achei a jumenta, mas perdi meu filho. E às vezes, na nossa vida, acontecem coisas semelhantes. Né? A gente às vezes sofre alguns reveses, algumas perdas, e Deus cumpre os propósitos dele na nossa vida. E lembra que Saul, Deus falou que escolheu Saul para dar a vitória sobre os filisteus, versículo 16. Né? Saul foi levantado para dar vitória contra os filisteus, sobre os filisteus. Né? Então Deus cumpriu esse propósito. E às vezes acontece na vida da gente. Outra coisa interessante aqui desse tópico, Deus conduz Saul, é que Deus é engraçado esse nome, Deus levou Quis a enviar Saul para procurar as ovelhas. Se ele era um homem de bens, ele podia muito bem, né? Brincadeira. Ter enviado servos apenas, ou um gerente, um capataz, né? Ele não precisava necessariamente ter enviado o filho dele. Mas quis enviar Saul, né? E Deus estava por trás disso também, né? Porque Saul tinha que chegar lá, né? Saul tinha que chegar lá. Outra coisa interessante do texto que mostra Deus conduzindo Saul é que Deus levou Saul e seu servo exatamente a que cidade? A cidade onde morava Samuel. Tinha muitas cidades para eles irem, gente. Mas eles foram parar justamente na cidade chamada Ramá. Ramataim Zofim. Na região de Zuf. Né? Lembra, o versículo 6 mostra que eles andaram de cidade em cidade, de região em região, procurando as tais jumentas. E na hora que eles já estavam desistindo, né? Aliás, Saul desistiu. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. A comida já era, não é? Vamos embora. Porque senão meu pai vai ficar preocupado comigo agora, com a gente. E aí, o que aconteceu? O moço, o servo, se lembrou. Opa, nessa cidade aqui tem um vidente, um homem de Deus, um profeta. Saul não lembrou disso. Ou se lembrou, ele não pensou 2 vezes, ele queria ir embora, né? Mas Deus usou esse servo. Peraí, Deus. Peraí, Saul. Vamos embora, não. Nessa cidade tem um homem de Deus. Né? Além disso, aí Saul falou o que para ele? Mas porque era hábito, viu, gente? Não é que estava pagando nada, não. Era um costume, né? Um agrado, uma oferta de gratidão, né? E aí o servo falou outra vez. Não, eu tenho aqui alguma coisinha aqui, ó. 3 gramas de prata. Era valioso, né? E aí então Saul concordou. Beleza, então vamos lá. O servo insistiu. Interessante isso. O servo insistiu, né? Deus usou pessoas simples. Deus usou também aquelas jovens, aquelas moças que estavam indo buscar água. Para que usou aquelas moças? Mostrar o caminho. É para cá, ó. Vai por aqui. Corre que tá na hora dele, ó, subir lá pro monte, né? Vai logo. Deus usa também na nossa vida, irmãos, pessoas simples, soberanamente, para trabalhar na nossa vida, para nos dar a direção, né? Para nos mostrar o caminho correto. Pensa nisso, ok? Terceira parte. Isso aí, ó. Deus às vezes usa as pessoas inesperadas, né? Simples e também inesperadas para cumprir seus propósitos. Deus conduz Samuel. Essa parte também é brilhante. Um dia antes de Saul chegar, o que Deus fez? Falou até a hora, né, Maurício? Falou, amanhã, nessa mesma hora. O que vai acontecer? Alguém lê para mim o verso 15, por favor. Ora, o
Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo... Olha o 16 também. Pode. Amanhã, a estas horas, te enviarei um... Opa! Quem está no controle? Te enviarei. Prestou atenção nisso? Por isso que eu falei, Deus conduz Saul. Te enviarei um homem. Saul sabia que Deus estava enviando ele? Não, mas Deus estava enviando ele. Prestou atenção nesse detalhe importante? Te enviarei um homem. Saul não sabia que estava sendo enviado por Deus, mas Deus estava enviando. Ele estava. E Saul estava pensando assim, agora eu vou chegar ali e vou descobrir onde é que está minhas jumentas. E Deus falou, coitado, ele não sabe o que espera por ele ali, né? Ele não sabe o que espera por ele, né? Então Deus avisou Samuel um dia antes sobre a chegada de Saul. Além de avisar, Carlos, continua por gentileza. Amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então, Deus não somente avisou Samuel, mas Deus deu uma ordem para Samuel que seria? Ungir Saul. Era uma cerimônia. Essa cerimônia era derramar óleo sobre a cabeça dele. Essa cerimônia que mostrava que aquela pessoa foi escolhida por Deus para uma determinada função. Os reis eram ungidos, profetas eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, né? Então, com aquele ato, Saul ia saber, ia perceber que ele era escolhido por Deus para alguma coisa, para alguma atitude. E aí o texto fala que especificamente ele ia usar Saul para livrar Israel dos filisteus. E por último, no versículo 17, outra pessoa, lê para nós, por favor. Uma voz feminina, gente, vamos lá. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falar. Este dominará sobre o meu povo. Gente, como Deus é bom e misericordioso, né? Deus tinha avisado para ele um dia antes. Ainda falou a hora. Amanhã, nessa mesma hora. Mas na hora que era a hora, ele viu Saul e Deus ainda fez o quê? É isso aí. A gente não sabe como, né? Que Deus fez isso. Mas Deus mostrou para ele, falou com ele de alguma forma. É isso aí, aquele que eu te falei ontem, né? Ele vai reinar sobre o meu povo. Deus confirmou aquilo que ele já tinha falado, né? Assim que ele chegou, né? Irmãos, com isso, Deus avisou Samuel, Deus ordenou que Samuel ungisse Saul e Deus confirmou que Saul era o homem assim que ele chegou. Os planos de Deus são perfeitos. Sempre se cumprem. Os planos de Deus são perfeitos, sempre se cumprem. Mas minha vida está um furacão, está uma bagunça. Os planos de Deus são perfeitos e sempre se cumprem. Cabe a nós andar dentro da vontade de Deus. É o que a gente tem que pensar. O que está acontecendo na bagunça da minha vida está dentro do plano de Deus. A nossa responsabilidade é cuidar dos nossos passos. O resto é com Deus, né? O resto é com Deus. Amém para isso? Amém ou não? Amém. Quarta parte e última, né? Deus surpreende Saul. Interessante, né? Eu disse aqui agora mesmo que Saul chegou, diz o versículo 18, acho interessante como é que ele chega, né? Saul se chegou a Samuel no meio da porta, a gente não sabe muito bem como é que é isso, né? Mas chegou meio assim, né? E é tipo assim, com licença, senhor, onde que mora o tal vidente aqui? Mostre-me onde mora o vidente. Samuel, ele não perdeu tempo, ele não foi, ele foi direto ao ponto. Samuel, ele convocou Saul para o jantar, ele não convidou. Ele falou o quê? Leia aí para mim, por favor, versículo 19. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Olha só, sobe, porque hoje você vai comer comigo. Não tem conversa, não tem convite. Você vai, né? Ele convocou. Isso surpreendeu Saul, com certeza, né? Então, Saul é convocado para o jantar. Saul pensou que ele ia chegar no profeta e no vidente, irmãos, e ele ia falar o quê?
Cadê as jumentas? Eu quero saber, o senhor pode me ajudar e tal, né? E aí, para conforto de Saul, para consolo, o que Samuel falou para ele sobre as jumentas? Não, as jumentas. Já foram encontradas. Ó. Com relação às jumentas, você pode ficar tranquilo. Elas foram encontradas já. Né? E aí na sequência, quer dizer, então ele consola, ou ele conforta Saul com relação às jumentas de Quis, né? Então a partir daí, desse momento, o objetivo da viagem dele era o que, gente? Encontrar as jumentas. As jumentas foram encontradas. A partir desse momento, a viagem de Saul se tornou misteriosa e nova. Agora sim, ele estava começando a entender, ou não entender, mas perceber o que ele estava fazendo ali, o motivo dele estar ali. Então ele foi convocado para o jantar, ele foi confortado, e na sequência ele foi alvo de profecias. Qual foi a profecia que Samuel proclamou sobre ele? Que ele falou para ele não preocupar com as jumentas. Depois da sequência ele falou o quê? O verso 20. Alguém lê para mim, por favor. Quanto às jumentas que há 3 dias te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai. Olha aí o que Samuel falou para ele. Você está preocupado com jumenta? Preocupa não. Deus reservou para ti e para toda a casa do teu pai o que tem de melhor em toda a casa de Israel. Tem de mais precioso. As riquezas de Israel. Não fica preocupado com essas jumentas não. Já foram encontradas. Deus tem outras coisas reservadas para você, né? Então olha como Saul foi surpreendido, ok? E por último, Saul foi honrado, né? Ele levou Samuel levou Saul e o servo para o jantar, né? E deu a eles no jantar o quê? Né? Sentou na cabeceira da mesa, sei lá, né? Um lugar especial, um lugar de honra, né? O verso 22 fala isso. E na hora de vir a comida, o que Saul ganhou? A coxa de frango. Melhor pedaço. Uma parte especialmente preparada para ele, a coxa. Né? Se você vai na lei de Israel, a lei dos judeus, a coxa direita ela era reservada para os sacerdotes. Né? Aqui não fala se é a coxa direita, né? Samuel era o sacerdote, né? Então ele podia muito bem falar, essa coxa é minha, mas ele estava simbolizando que Saul era uma pessoa especial. E ele tinha um lugar especial, ele tinha um pedaço de carne especial, né? Depois eles descem do monte, do alto, né? Eles conversam um pouco. Vai dormir, vocês vão dormir. No outro dia, bem cedinho, o que Samuel faz? Olha, eu vou fazer companhia para vocês. Eu vou acompanhar vocês até na porta da cidade, né? Até na esquina, né? E aí, na hora que está chegando perto da esquina, o que Samuel fala? Manda seu servo na frente. Porque o que ele tinha para falar para Saul, naquele momento, naquele primeiro momento, era só para Saul. Não era para mais pessoas. Naquele primeiro momento. Por quê? Porque Deus quis assim, não sei por quê. Né? Deus quis fazer assim. Né? E aí, nós vamos ver o que ele falou no capítulo 10. Né? O capítulo 9 termina isso. Né? Capítulo 9 termina aí. Né? Então hoje nós aprendemos o quê? Nada foge ao cuidado de Deus e ao controle absoluto de Deus. Né? Saul foi conduzido por Deus para encontrar com Samuel. Samuel foi conduzido por Deus para receber Saul, né? E para ungir Saul. Quis enviar Saul.
Deus conduziu aquela situação. Aquelas jumentas se perderam pela soberania de Deus, né? Aquele moço, né, que teve a ideia, fala, não, mas aqui tem um homem de Deus, pela soberania de Deus. Aquelas moças jovens que mostraram o caminho, ó, vai logo, ele está indo, pela soberania de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus criou todas as estrelas e Ele chama cada uma delas pelo seu próprio. Olha, o Westerman, no vídeo lá foi falado mais ou menos quantas estrelas. Não lembra não, né? Acho que a gente não sabe nem contar, na verdade, né? Sem conta o número de estrelas. A Bíblia fala que Deus chama cada uma pelo seu nome. E isso não é uma metáfora. Não é uma metáfora. Porque Deus criou cada uma delas. Deus sabe. Outras coisas que a Bíblia fala. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Deus. Deixa eu usar uma pessoa aqui bem, né? Bem cabeludo, né? Amanda, né? A Natália, né? Cabelos longos. Patrícia, Valdícia, não é? Deus sabe quantos. Isso não é exagero, não é? Isso é soberania de Deus. A Bíblia fala que nenhum pardalzinho cai do céu sem Deus falar. Pode cair. Consentimento de Deus. Está na hora de morrer, está na hora de cair. Nada foge ao controle, ao cuidado de Deus, irmãos. Então hoje a gente viu isso, né? Perceba isso. Perceba como Deus cuidou, né? E controlou tanto Saul quanto Samuel. Soberanamente. Lembra que os planos de Deus são perfeitos. Sempre se cumprem. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca tem um plano B, né? Às vezes aos nossos olhos, o que parece um plano B, era já o plano de Deus, que Ele tinha guardado ali, né? A gente que achava que era o plano B, mas não existe plano B com Deus. Até porque se Ele não tivesse o controle, não tinha como desconfiar, né? Que Deus é esse? Não é? Desafio 2. Deposite a sua confiança na soberania de Deus sobre a sua vida. Irmãos, nós passamos por provas, por tribulações, por angústias. Esse mundo é totalmente corrompido e nós estamos nesse mundo. E nós também temos a corrupção em nossa carne, no nosso corpo. Deus levou a nossa culpa, mas a nossa carne, nosso corpo continua a pecar, né? E nós vamos morrer um dia se Jesus não voltar antes, né? E nos levar para o céu vivos, nos arrebatar. Então, nós estamos numa situação de dificuldade nesse sentido. Mas Deus é soberano. E Ele tem um controle total e absoluto sobre a sua vida. Ele tem cuidado pela sua vida. Confie no Senhor. Não se desespere. Não se desespere por causa da saúde. Não se desespere por causa da condição financeira. Não se desespere por causa das relações afetivas. Não se desespere por outras situações da sua vida. Deus é soberano. Lembra que eu falei antes? Faça a sua parte. Obedeça a Deus. Seja fiel a Deus. O resto está na mão dele. O resto está com Deus. E Ele vai cuidar de nós, como seus filhos amados, né? Ele promete cuidar dos seus filhos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse capítulo maravilhoso. Obrigado porque ele mostra, Deus, de uma maneira ímpar, o cuidado, Deus, o controle absoluto do Senhor sobre a vida dos seres humanos, especialmente sobre Saul, sobre Samuel. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem um controle absoluto sobre a minha vida, Deus, sobre a vida de cada um. Obrigado, Deus. Obrigado porque nada acontece sem o seu consentimento. Obrigado por isso, Deus. Guarda os nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a depositarmos a nossa confiança no Senhor Todo-Poderoso e Soberano. Não deixa, Deus, com que a gente viva angustiado, desesperado, Deus, mas que a gente possa viver debaixo da Tua graça. A começar em mim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, capítulo 10, se Deus assim permitir.